As veias abertas da América Latina. A revolução ante a estrutura da impotência. A proximidade geográfica e o surgimento do açúcar de beterraba nos campos da França e da Alemanha, durante as guerras napoleônicas, tornaram os Estados Unidos o principal cliente do açúcar das Antilhas. Já em 1850, os Estados Unidos eram titulares da terça parte do comércio de Cuba, e vendiam-lhe e lhe compravam mais do que a Espanha, embora fosse a ilha uma colônia espanhola, e a bandeira das faixas e das estrelas tremulava nos mastros de mais da metade das embarcações que ali aportavam. Por volta de 1859, um viajante espanhol encontrou no interior de Cuba, em remotos povoadinhos, máquinas de costura fabricadas nos Estados Unidos. As principais ruas de Havana foram calçadas com blocos de granito de Boston. Quando despontava o século XX, lia-se no Louisiana Planter: pouco a pouco, toda a ilha de Cuba vai passando para as mãos de cidadãos norte-americanos. E esse é o meio mais simples e seguro de conseguir sua anexação aos Estados Unidos. No Senado norte-americano já se falava de uma nova estrela na bandeira. Derrotada a Espanha, o general Leonard Wood governava a ilha. Ao mesmo tempo, passavam às mãos norte-americanas as Filipinas e Porto Rico. A nós nos foram outorgados pela guerra, dizia o presidente McKinley, incluindo Cuba, e com a ajuda de Deus e em nome do progresso da humanidade e da civilização, é nosso dever responder a essa grande confiança. Em 1902, Tomás Estrada Palma teve de renunciar à cidadania norte-americana que havia adotado no exílio. As tropas norte-americanas de ocupação o converteram no primeiro presidente de Cuba. Em 1960, o ex-embaixador norte-americano em Cuba, Earl Smith, declarou perante uma subcomissão do Senado: até a subida de Castro ao poder, os Estados Unidos tinham em Cuba uma influência de tal modo irresistível que o embaixador norte-americano era o segundo personagem do país, eventualmente até mais importante do que o presidente cubano. Quando caiu Batista, Cuba vendia quase todo o seu açúcar para os Estados Unidos. 5 anos antes, um jovem advogado revolucionário havia profetizado acertadamente, diante de quem o julgava pelo assalto do quartel Moncada, que a história o absolveria. Ele dissera em sua vibrante defesa: Cuba continua sendo uma feitoria produtora de matéria-prima. Nós exportamos açúcar para importar caramelos. Cuba comprava dos Estados Unidos não só os automóveis e as máquinas, os produtos químicos, o papel e o vestuário, mas também arroz e feijão, alho e cebolas, banha, carne e algodão. Vinham sorvetes de Miami, pães de Atlanta e até ceias de luxo de Paris. O país do açúcar importava cerca da metade das frutas e verduras que consumia, embora apenas a terça parte de sua população tivesse trabalho permanente e a metade das terras das centrais açucareiras fossem extensões baldias, onde as empresas nada produziam. 13 engenhos norte-americanos dispunham de mais de 47% da área açucareira total e manufaturavam ao redor de 180 milhões de dólares por safra. A riqueza do subsolo, níquel, ferro, cobre, manganês, cromo, tungstênio, fazia parte das reservas estratégicas dos Estados Unidos, cujas empresas exploravam os minerais tão só de acordo com as variáveis urgências do exército e da indústria do norte. Em 1958, havia em Cuba mais prostitutas registradas do que operários mineiros. 1,5 milhão de cubanos sofriam desemprego total ou parcial, segundo investigações de Serelt e Pino, citadas por Nunes Jiménez.
A economia do país movia-se ao ritmo das safras. O poder de compra das exportações cubanas entre 1952 e 1956 não superavam o nível de 30 anos antes, embora as necessidades de divisas fossem muito maiores. Nos anos 30, quando a crise consolidou a dependência da economia cubana em lugar de contribuir para rompê-la, chegara-se ao cúmulo de desmontar fábricas recém-instaladas para vendê-las a outros países. Quando triunfou a Revolução, no primeiro dia de 1959, o desenvolvimento industrial de Cuba era muito pobre e lento. Mais da metade da produção estava concentrada em Havana, e as poucas fábricas com tecnologia moderna eram telecomandadas dos Estados Unidos. Um economista cubano, Regino Botti, coautor das teses econômicas dos guerrilheiros da Serra, cita o exemplo de uma filial da Nestlé que produzia leite condensado em Bayamo. Em caso de acidente, o técnico telefonava para Connecticut e informava em seu setor tal ou qual coisa deixara de funcionar. Sem demora, recebia as instruções sobre as providências cabíveis e as tomava mecanicamente. Se a operação não resolvesse, 4 horas depois chegava um avião com uma equipe de especialistas de alta qualificação que arrumava tudo. Depois da nacionalização, já não se podia ligar para pedir socorro, e os raros técnicos que tinham condições de reparar defeitos secundários tinham ido embora. O testemunho ilustra cabalmente as dificuldades que a Revolução encontrou desde que se lançou a aventura de converter a colônia em pátria. Cuba tinha pernas cortadas pelo Estatuto da Dependência e não lhe foi nada fácil tratar de andar por conta própria. Em 1958, metade das crianças cubanas não ia à escola, mas a ignorância, como várias vezes denunciou Fidel Castro, era muito maior e mais grave do que o analfabetismo. A grande campanha de 1961 mobilizou um exército de jovens voluntários para ensinar todos os cubanos a ler e escrever. E os resultados assombraram o mundo. Atualmente, segundo o Escritório Internacional de Educação da Unesco, Cuba apresenta a menor percentagem de analfabetos e a maior percentagem de população escolar primária e secundária da América Latina. No entanto, a herança maldita da ignorância não pôde ser superada de um dia para o outro, tampouco em 12 anos. A falta de técnicos capazes, a incompetência da administração, a desorganização do aparato produtivo e a temerosa resistência à imaginação criadora e à liberdade de decisão continuam interpondo obstáculos ao desenvolvimento do socialismo. Mas, a despeito de todo o sistema de impotências, forjado por 4 séculos e meio de história de opressão, Cuba está nascendo de novo, com um entusiasmo que não cessa, multiplica suas forças alegremente ante aos obstáculos.